Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais geografia? Vamos nós? Hoje a gente vai continuar falando dos aspectos físicos do Brasil, só que vamos focar em vegetação. Vocês sabem o que é vegetação? Não é agricultura, não. Não. Vegetação. Sabe o que é? Bora descobrir agora. Pessoal, vegetação é um grupo de todos os vegetais, isto é, as plantas, certo? De uma região, que também é chamado de flora. Por exemplo, a flora do Nordeste é a vegetação típica do Nordeste, certo? A flora da região Sul é a vegetação típica da região Sul. Então, vegetação são as plantas que não têm a intervenção humana, são naturalmente, nascem lá naturalmente, não é agricultura, o homem vai lá e planta. A vegetação, não. Quando a gente chama de vegetação, ela nasceu sozinha. A natureza que providenciou, certo? Beleza? Então tá aí a diferença, tá? Show de bola? Então vamos nós. Lembra aí do que é fauna ou flora. Fauna são os animais. Lembra aí o que é flora? É o grupo de vegetais ou as plantas de uma região, certo? A vegetação de uma região vai depender de vários fatores naturais. E eu quero que você grave isso aí, que geralmente isso aí é questão de prova. De que fatores naturais depende a vegetação de uma região? Relevo, tipo de solo e clima. Tilili, só disso? Claro que não, mas esses são os principais. Beleza? Show de bola? Isso para que a vegetação cresça e apareça naturalmente, certo? Ok? O Brasil é o segundo país do mundo com a maior cobertura vegetal. Gente, é escândalo, né? Perdendo somente para a Rússia. Mas perdemos não. Mas quando se trata da floresta tropical, o Brasil possui a mais extensa e rica cobertura vegetal do mundo. Tá bom para você? Pois é. Aí eu coloquei aí, ó, uma fotinha belíssima dessa natureza espetacular que é a natureza brasileira. Muito massa, né, gente? Esse mapa é o mapa da vegetação do Brasil oficial, tá? Em consequência do desmatamento, acontece vários e inúmeros problemas. Gente, olha só. O Brasil, quando ele foi descoberto, certo? Existia aqui praticamente 100%, quase 100%, porque tinha as tribos indígenas, de cobertura vegetal. Foi se explorando, explorando, explorando e explorando e arrancando madeira, uma coisa tão desordenada que acabou que nem tudo agora mais é vegetação. Né? E isso eu não estou falando com a construção e o desenvolvimento das cidades, não. Eu estou falando de uma questão vegetal mesmo. Então, o que é que acontece? Quando há o desmatamento, desencadeia vários problemas globais. Imagina na região que houve desmatamento. Quais são esses problemas? O empobrecimento do solo. O solo fica fraco, pobre. Então, mesmo que a pessoa queira plantar, a planta, óbvio que vai nascer, mas não é com a mesma força, vigor e a textura. Tudo da planta muda, certo? Existem alterações climáticas e também existem dois aspectos importantes. Quando existe um desmatamento desordenado, né? Sem uma organização. Primeiro, precisamos entender que a floresta ela fornece a nós, homens, né? Assim, aos seres humanos, frutas, comida, bebidas, borracha, óleo, madeira, ervas, remédios naturais e muito mais, né?
E também sabemos que é o seguinte, a exploração, quando ela é bem orientada, organizada, estudada, planejada, certo? Dá sim para os agricultores sobreviver e viver bem dos lucros dos recursos de produtos dessa natureza e, ao mesmo tempo, proteger a natureza, os recursos naturais. Só que o que é que acontece? Para isso demanda planejamento, organização, beleza? Ok? Então eu coloquei aí para vocês. Ai, gente, acho que eu tô quebrando. Tô tendo bob na boca. Deus me livre. Olha só, eu coloquei aí para vocês duas fotinhas, a do mapa e a daí para que você possa entender cada pedacinho, cada vegetação de tudo um pouquinho. A gente vai já entrar para as questões das características. Mas olha só, tem a floresta amazônica, embaixo a Mata Atlântica, lá em cima, Cerrado, Pantanal, a Caatinga, o Mangue e os campos, certo? São vários tipos aí, modelos e características de vegetação. Aí agora, olha aqui cada característica. Eu vou ler para não esquecer de nada para falar para você e você vai tentar memorizar, certo? Se for necessário, repete esse vídeo aí inúmeras vezes assim você precise. Vamos nós? Olha só. A floresta equatorial, ou também chamada de floresta amazônica, está localizada ao norte do Brasil, na região norte. É formada por grandes árvores entrelaçadas por cipós e trepadeiras. E é com muita dificuldade que o homem penetra nessa floresta. Imagine, por isso que ele desmata logo, gente, que ele não tem paciência. Já o cerrado é formado por aves baixinhas, com troncos e cascas grossas e galhos retorcidos. Essa vegetação ela cresce em meio ao capim, mais pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Já a mata das araucárias apresenta grandes bosques de pinheiro. Tá aqui, ó, vou botar o bosque para você. Tá vendo? Apresenta grandes bosques de pinheiros e é encontrado nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Características da Mata Atlântica, ela é muito rica em espécies vegetais. Dizem os estudiosos, que ainda não foi comprovado 100%, mas que na floresta amazônica ela é tão rica de espécimes vegetais que corre o risco de lá existir cura para todas as doenças do mundo. Só que, para pesquisar aquilo tudo, meu amigo, vou te dizer, viu? É muita coisa. E eu posso estar quebrante, meu povo. Você fica dando todo tempo abrindo a boca, é quebrante, só pode. Tá repreendido. E também, eu não sei se vocês lembram, na aula de história, a gente falando sobre a colonização do Brasil e tal, e a venda de pau-brasil, foi da floresta amazônica, neném. Atlântica, neném. Certo? Desculpa, floresta da Mata Atlântica, que foi retirado quase 100% dela. Quase. Falta só um pequenininho assim. Só que disso, de tanta exploração de pau-brasil, ouro, pedras preciosas, escava para poder fazer mina, para poder encontrar pedras e bota a mata abaixo. Então, a Mata Atlântica ela tem pouquíssimo, 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 pouquíssimo no Brasil, certo? Por conta desse desmatamento louco que foi no início da colonização do Brasil. E também por nela possuir madeiras valiosíssimas, como o mogno, a castanheira, o jacarandá e o cedro. São caríssimas, certo? Porque são raras. Tem também a vegetação do Pantanal, e ela tem a característica por ser formada por árvores assim, meio que esquisitinhas, arbustos, campos cobrindo parte da região centro-oeste. Ela fica inundada na maior parte das cheias do Rio Paraguai e afluentes, certo? Então essas árvores aí, aqui não tem ainda nenhuma foto do Pantanal, mas você pode estar procurando aí na internet. Quando a gente fala em campos, já lembra logo, gente, de uma vegetação rasteira, baixinha,
certo? Ela é formada toda por gramíneas, que serve de pasto para o gado. Aparece nos estados do sul do Brasil e algumas partes da Amazônia. Já a caatinga, você já deve ter escutado falar, tá? Aí, ó. Tá vendo? Isso não é normal não, gente. Já a caatinga, ela é a vegetação típica das regiões secas do sertão nordestino. Nela encontra-se árvores e arbustos que armazenam água em suas raízes, e os cactos são plantas com espinhos que guardam a água no seu interior. Interessante, né? Acabou. Tá vendo? Zé Fini. Então a gente precisa entender o seguinte: quando se fala de vegetação, que são as plantas naturalmente, né, vindas da natureza, no sentido que o homem não interviu nessa plantação, não teve nem a intervenção humana, então é natural do natural do natural, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a partir do momento que a gente desmata, estraga, destrói esse equilíbrio, automaticamente tem uma consequência, que é, às vezes a gente diz, ai, hoje está muito quente, ai, eu estou com muito calor. Desmatamento. Muita coisa. Ai, faltou água hoje? Faltou. Desmatamento. Então, o desmatamento lá na floresta amazônica pode atingir aqui no Nordeste. Consequentemente, vai atingir. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Combinado? Cheiro no coração.